pessoal, a nossa aula de hoje é sobre porcentagem, certo? Porcentagem é uma área da matemática que é muito conhecida, praticamente todas as áreas usam matemática, né? Quando a gente quer comparar duas grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto no preço de alguma mercadoria, né? Isso a gente vê muito no comércio. A porcentagem, ela tá a todo momento, só que muitas vezes a gente não percebe que ela tá lá, né? Então, ela é uma razão, né? Cujo denominador é sempre 100. Então, a gente vai ter um valor K por cento. Por exemplo, se a gente pensar nisso aqui, seria K por cento, né? É assim que a gente leria essa razão, certo? E é assim, então, que a gente chama porcentagem. Ela é sempre centesimal, ou seja, sempre casas depois da vírgula, né? Então, a gente tem décimos, centésimos, milésimos, como a gente já viu. Então, sempre que eu dividir esse numerador pelo denominador, vai ser um número decimal, né? Bom, a gente costuma, então, expressar por porcento, ou, né, escrevendo seria por cento, certo? Como que a gente vai utilizar isso de uma maneira prática, então, né? Por exemplo, se eu quero calcular como seria a representação, então, de 4%, como é que eu faria isso? Como é que seria a representação desse valor? Então, eu tenho 4%, que seria o mesmo que 4 por 100, certo? Que seria o mesmo que... Quantas casas eu vou ter depois da vírgula? 2, então 0,04, certo? Então, é assim que eu vou descrever ou transformar uma porcentagem, né, um valor em porcento, em decimal, certo? Então, sempre vai estar em centésimo, a gente nunca vai ter, a gente pode ter um valor em décimo também, tá? Então, nesse caso aqui, ele está na casa dos centésimos, né? Em alguns momentos vai estar na casa dos décimos, certo? Então, essa é a maneira de representar. Vamos, então, para um exemplo prático. Imagine que um produto que custava R$80 foi vendido à vista com 5% de desconto. Esse desconto de 5% de R$80 significa 5 partes de 100 em que 80 foi dividido. Ou seja, 80 será dividido em 100 partes e o desconto será igual a 5 partes dessa divisão. Bom, tá. Como é que seria isso pensando praticamente? Então, vamos lá. Eu tenho, escrevendo como que seria, né? 5% do valor que é R$80, né? Bom, como é que a gente vai representar, então? Existem várias maneiras de resolver essa mesma porcentagem, tá? Então, a primeira maneira que a gente pode resolver esse tipo de cálculo, então, 5 vezes 80 dividido por 100, já que é 5%, né? Bom, aí, pessoal, a gente pode simplificar, né? Então, eu vou ter uma simplificação aqui. Aí, eu tenho 8 dividido por 10, que é quanto? Então, vai ficar 0,8, então 5 vezes 0,8, né? Bom, 5 vezes 0,8 é 4. Ou seja, 5% de 80 é 4. Certo? Bom, existe uma outra maneira também de resolver. Olha só. Então, nós temos de novo 5% de 80, e aí o que a gente pode fazer? 5 vezes 80 sobre 100, né? Isso permanece igual. E aí a gente faz a multiplicação, né? Então, eu faço, fazendo a multiplicação, 5 sobre 100 vezes 80, né? E aí, então, eu vou ter 5 sobre 100 é o mesmo que 0,05 vezes 80.
que também vai ser 4. Então, percebam que aqui eu fiz o quê? Multipliquei, né? E ao invés de deixar 80 por 100, eu deixei 5 por 100 vezes 80. Então, eu fiz o cálculo de uma outra maneira, mas eu chego na mesma resposta, né? Bom, o que a gente pode observar aí, então? O A% de x que a gente tem ali corresponde a eu fazer, então, A por 100 vezes x, certo? Então, o valor que eu quero saber por 100 vezes x. A partir daí, eu vou descobrir qualquer porcentagem. Então, essa é a nossa razão para descobrir o valor da porcentagem. Uma outra maneira de fazer é usando proporção, tá? Como que a gente pode resolver usando proporção? Então, eu sei que eu tenho 5% e tenho 100%, certo? Então, quando a gente calcula a porcentagem, o máximo que eu posso pegar é chegar a 100%, certo? E ele está querendo que eu calcule 5% de 80. Bom, 80 é o meu total. Então, a gente vai definir que 80 equivale a 100%, certo? É o total, é o mesmo que 100%. 5% equivale ao que eu quero descobrir. Então, eu vou ter de determinar como x, certo? Então, aí está estabelecida a proporção. Aí, então, eu vou fazer o nosso cálculo, né? E aí, eu vou fazer, então, a multiplicação cruzada aqui, né? Seria o mesmo que eu fazer 100 por 5, que é igual a 80 por x. Já que os dois são em porcentagem, eu não preciso escrever por 100, né? Bom, a minha resposta final vai estar lá no valor que eu preciso. Aí eu vou multiplicar cruzado. Então, 100 vezes x eu tenho 100x, que é igual a 80 vezes 5. Que fazendo a resolução, então, x é igual a 80 vezes 5 é 400, dividido por 100, logo x é 4. Tá? Então, quer dizer que o valor de desconto foi de R$4, né? Esse é o valor que eu tenho ali, então, de resposta. Bom, essa, então, é a ideia inicial de como que eu posso calcular a porcentagem, qual é o raciocínio para mim chegar à porcentagem e as diversas maneiras com que eu posso resolver.